exalte, Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. De geração em geração, a igreja é tua. De geração em geração, o Senhor reina. De geração em geração, o Senhor tem nas mãos o poder para sarar, para curar, para santificar, para restaurar, para libertar e para nos levar em direção ao seu eterno propósito, ao seu desejo, ao seu coração. Que nessa noite, como cantamos aqui, o amor do Senhor seja a nossa esperança. Que nessa noite, como cantamos aqui, o nosso coração volte de novo a ferver pela tua graça, pela tua presença, pela tua palavra, pelo ministério, pelos dons que o Senhor colocou dentro de nós, por ver o teu evangelho, o teu reino crescer, pela vida da igreja, pelos irmãos que estão conosco. O nosso coração arda de novo pela tua palavra, pela tua presença. Que o nosso coração seja avivado, Senhor, de paz, de alegria, de justiça, de ânimo, para irmos à frente, crendo que o Senhor é aquele que nos sara. O Senhor é aquele que nos cura. Te damos graças por essa noite, por essa oportunidade tão maravilhosa de estarmos aqui te adorando, já sendo ministrados pela sua presença nesse ambiente. E por agora podemos receber da tua palavra no nosso coração e a gente poder ser preenchido, fortalecido e levar isso para a nossa semana, levar isso para outras pessoas. Nós precisamos e oramos para que o Espírito do Senhor ilumine o nosso coração. Vá além da minha incapacidade e possa transmitir aos irmãos aquilo que está no seu coração, Senhor. Assim seja, em Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar. Olha só. Cadê a criançada? Vou orar pela criançada? Ah, os juniores. Já estão indo lá. Tá bom. Tá querendo que ore, gente, né? Tá acostumando. Daqui uns dias sobe e não desce mais, né? Queridos, boa noite para vocês, graça e paz do Senhor. Damos graças a Deus pelo dia de hoje, damos graças a Deus pelo que temos caminhado até aqui. E que Deus te dê uma semana onde essa palavra possa preencher seu coração, como eu orei aqui, e que a gente prossiga como igreja, crescendo, amadurecendo em tudo que nós temos ouvido aqui. Feridos na igreja. Como o pastor Rodrigo disse, essa é a nossa quinta ministração em cima desse tema. Estamos fechando esse tema e isso não significa que nós não tenhamos falado antes a respeito disso e também não significa que não falaremos ainda a respeito desse tema, porque é uma necessidade e, aliás, é uma instrução bíblica que nós, como pastores, como líderes, ensinemos, cuidemos e tratemos dessas questões que são tão importantes, às vezes são delicadas, não são fáceis, mas são importantes para que a gente possa crescer como uma igreja saudável, em direção ao propósito máximo do Senhor para nós, que é o dia em que seremos ressuscitados dos mortos e teremos plenitude da imagem e da semelhança de Cristo no nosso coração, em todo o nosso ser completo. Como nós temos feito a cada ministração, nós sempre repassamos aqui os objetivos que nos levaram, ou que nós temos em pauta para poder levantar esse tema e trabalhar esse tema por esses domingos até então. Então eu queria novamente esclarecer a vocês os objetivos dessa série e eu também, além de tornar a mostrar esses objetivos, vou hoje na minha palavra falar um pouco, usando um desses objetivos, esse terceiro tópico aqui, eu quero rendê-lo um pouco mais, quero desdobrá-lo um pouco mais, então eu vou usar esse próprio
essa própria citação aqui dos objetivos para frisar e para nós tratarmos hoje desse encerramento. Nós trabalhamos aqui como um primeiro objetivo, né? Temos falado sempre aqui que essa não é uma série contra a igreja, mas é uma série de correção e cura para nós, não só para outros, mas para nós, a igreja do Senhor Jesus. E desde já eu quero agradecer a todos vocês que participaram, você que pegou aquele formulário, preencheu e colocou lá, compartilhou a sua dor, compartilhou a tua experiência. Nós deixamos isso de forma anônima para todo mundo ter a liberdade, mas eu quero dizer que nós não desejamos que você seja um anônimo, uma anônima no meio da igreja. Obrigado porque essa série serviu para a gente não apenas pautar aqui ou melhorar as nossas pautas de ministração, mas ela também serviu para a gente entender um pouco mais da nossa comunidade local, entender um pouco mais de como nós estamos, o que está acontecendo, como estão os corações. Temos gente aqui que veio de tanto lugar, tantas experiências diferentes. A gente sabe que, a gente já sabia, mas diante dessa série, o pastor Rodrigo falou isso aqui, a gente se sente mais responsabilizado ainda, a gente se sente mais ainda desafiado diante do Senhor a orar por vocês, a trabalhar em servir vocês, a ajudar vocês a serem sarados. E a gente está com vocês também, porque nós também precisamos ser curados e sarados pelo Senhor a cada dia, cada vez mais. Então, nós estamos juntos nesse processo e nós estamos querendo construir aqui na igreja todo esse processo de discipulado, de ensino bíblico. Nós queremos melhorar a nossa vida de oração, nós queremos trabalhar e voltar com PGs fortes, vamos trabalhar para PGs serem melhorados, voltarem, começar novos PGs, a escola bíblica, eu entendo. Todas as coisas que a gente tem trabalhado é para que a gente possa crescer como uma igreja saudável, para que a gente possa desenvolver relacionamentos saudáveis, você possa ter grupos de relacionamentos que vão trazer cura para você e pelos quais você também vai poder curar e ser instrumento de Deus para curar outros irmãos. Então, obrigado pela participação de vocês, porque isso nos desafia. É verdade que nos deixa uma grande responsabilidade, mas é uma responsabilidade que a gente já sabia que tinha, e agora isso só se torna mais inflamado no nosso coração. A gente sabe que precisa muito orar, né? Falamos isso aqui na nossa última reunião pastoral, foi alguma madrugada dessa semana que eu não me lembro. Que nós precisamos melhorar a nossa vida de oração e precisamos realmente investir nesse pastoreio, nesse amadurecimento do discipulado mútuo entre nós. Inclusive, né, como o Renato citou aqui, eu falei também de manhã, nós tivemos alguém que mandou ali no link a sua opinião e a sua forma, o seu sentimento, dizendo, de certa forma, para nós assim, por que você, Bibi, vamos olhar para frente, né? Vamos deixar esse negócio de falar de ferida no passado, não vamos ficar olhando para o passado, vamos olhar para frente, né? E eu peço perdão aos irmãos se nós não... se alguns de vocês entenderam errado aquilo que foi o nosso propósito aqui. O nosso propósito é esse que eu acabei de explicar, falar, é esse que nós temos colocado na tela, é o que nós vamos abordar, inclusive, no tema dessa pregação de hoje, dessa mensagem, desse ensino, para que a gente possa ser curado. Nosso desejo não é viver do passado, não é trazer feridas do passado e voltar com essas feridas. Não, o nosso objetivo é tirar debaixo do tapete as dores, as coisas que nos machucaram e tratar essas coisas. As feridas não podem ser colocadas debaixo do tapete, escondidas debaixo das suas vestes. As feridas têm que ser expostas, têm que ser levadas ao médico, têm que ser tratadas, têm que ser curadas. Não adianta nós sermos uma igreja que esquece, deixa para lá, um dia isso passa. Não, nós queremos ser uma igreja cada vez mais parecida com Jesus. Então, de novo, a gente explica isso aqui e... não podia ser diferente, nós estamos encerrando essa série, exatamente tratando, né, desse momento em que nós queremos apresentar o momento, um desafio para sermos curados de tudo isso. Então, você que nos mandou esse questionamento, eu agradeço também pela sua coragem, pela sua transparência em mandar ali para nós a
a sua discordância, o sentimento que você teve. Talvez serão outros irmãos também estejam se sentindo assim, e você foi a voz desses irmãos. Nós agradecemos por esse questionamento e pedimos, né, que esse objetivo seja então entendido dessa forma, para que a gente possa crescer, não ficando no passado, mas curando o nosso passado e avançando em direção ao que Cristo tem para nós. Uma igreja sarada, uma igreja cheia do Espírito, uma igreja cheia da Palavra de Deus, uma igreja cheia de relacionamentos de discipulado, uma igreja que não é perfeita, mas uma igreja que está crescendo em direção a Cristo e a direção do propósito dele para a nossa vida. Vocês concordam comigo? Obrigado, amém. Se não concorda, você também pode me procurar depois e a gente pode conversar sobre isso. Então essa não é uma série contra os... Aliás, essa é uma série contra os abusos religiosos causados pelas congregações conhecidas como cristãs, e o nosso objetivo é defender a verdadeira natureza da igreja. E é isso que eu quero falar um pouco mais com você nessa noite. Eu vou dedicar aqui uma primeira parte da minha palavra para trabalhar um pouco essa revisão do que já falamos aqui, e para trabalhar um pouco também a natureza da igreja, esse desafio de nós entendermos a natureza da igreja. E numa segunda parte da minha palavra com você, eu quero ir a alguns textos bíblicos e eu quero olhar e examinar com você, que a gente entre dentro de uma experiência em que Cristo aparece para alguns dos seus discípulos, ou para vários dos seus discípulos, depois de ressuscitado dos mortos, e ele tem aquele encontro com eles, gente que estava decepcionada, frustrada, gente que estava passando por momentos de desesperança, em que aquele líder, aquele Messias que eles esperavam morreu, e eles ainda não entendiam o que aconteceu. Os seus líderes religiosos os decepcionaram porque entregaram o Senhor da glória para ser crucificado. Então Jesus teve encontro com essa gente, e eu quero mostrar isso com você também na segunda parte aqui da nossa palavra, da nossa mensagem. Nós queremos promover, quando nós entendemos a natureza da igreja, quem somos nós, como somos nós, qual é a nossa missão. Quando nós entendemos isso, nós então vamos ver cura sendo promovida. Nós vamos ver cura sendo promovida para que a gente possa crescer como uma família, num relacionamento crescente com Jesus. Quando a gente entende a nossa natureza, a gente vê cura, porque a gente começa a entender uns aos outros. A gente começa a entender por que algumas coisas acontecem e nos ferem. A gente começa a entender por que os outros agem daquela forma. E, aliás, nós começamos a entender por que nós também ferimos outras pessoas. Esse é o nosso desejo aqui. Então, me deixa lembrar com você, como a gente também tem feito aqui dos domingos, por onde nós já caminhamos. Na primeira mensagem que nós trabalhamos aqui, o pastor Rodrigo... Foi você mesmo, né, pastor Rodrigo? Ministrou aqui essa palavra. As pessoas se ferem quando uma igreja se torna mais uma organização do que um organismo vivo. Está lá gravado no YouTube. Se você não viu, você pode assistir. Nós estamos falando então de desejo de poder, de política, de desejo do legalismo. Obrigado. Os irmãos que são muito queridos, né? Hoje eu estava com um copo de vidro aqui atrás de manhã, e agora à noite eles brincaram comigo e falaram: faltava só um pouquinho, você podia ter aberto o computador mais um pouquinho para o copo cair no chão, né? Esses são os irmãos queridos, né? Mas eu não fiquei ferido com eles, né? São os queridos. Por isso que eles trouxeram fechadinho aqui para mim. Mas então, olha só. As pessoas se ferem quando uma igreja se torna mais uma organização do que um organismo vivo. Então nós ouvimos aqui falar desses problemas que causam essas feridas, né? O desejo de poder, a política, o legalismo, o moralismo, o ativismo, os entretenimentos, a igreja às vezes dedicada mais a ganhar causas ou defender pautas e não cuidar de pessoas. Então isso fere, isso causa problemas. Na segunda mensagem, nós trabalhamos aqui, o pastor Jean nos falou sobre isso, as pessoas se ferem porque a igreja é formada por pessoas complicadas. Inclusive, deixa eu te lembrar que nós fazemos parte
dessas pessoas complicadas. Não é o outro que é complicado, não é só aquele líder, aquele irmão que me feriu, aquela experiência. Eu também sou parte dessa gente complicada que tem toda a possibilidade de machucar o outro, porque nós somos pessoas imperfeitas. Então nós falamos de feridas provocadas por nós mesmos. Não é às vezes o outro, somos nós mesmos ou que ferimos alguém, ou então nós mesmos somos feridos por nossas próprias atitudes ou pelo nosso próprio jeito de ser. Nossa história, nosso temperamento, nosso jeito de ser, a forma como nós interpretamos o outro, a forma como nós entendemos aquilo que nos foi falado, os cenários emocionais e educacionais e geracionais que trazemos na nossa vida, que fazem com que a gente coloque as pessoas dentro de cenários e interpretemos as pessoas dentro dos cenários que nós trazemos na nossa carga de vida. Então, também há esse aspecto, e esse aspecto foi levantado. Você sabe que há lobos, não é? Mas também eu falei aqui de manhã, existem ovelhobos. Então, a gente também, além de líderes serem lobos no meio da igreja, também tem ovelhas disfarçadas de lobo. Como é que é? É lobo disfarçado de ovelha, não é? É ovelhobo. Então, todo mundo tem um pouco de ovelhobo, ovelhoba em si mesmo. Então, a gente precisa estar ciente dessas coisas aí. Na terceira mensagem, nós ouvimos que as pessoas se ferem quando elas dão ouvidos ao falso que aparece dentro da igreja. E o pastor Rodrigo foi bem sincero aqui, claro, falando dessas coisas. E a Bíblia nos fala e nos adverte, por isso nós não podemos deixar de falar isso com os irmãos, a respeito de falsos apóstolos, falsos profetas, falsos evangelistas, falsos pastores, falsos mestres, falsos ensinos. Tudo isso, todos esses tópicos estão nas Escrituras e tudo isso nos é advertido. Isso foi trabalhado aqui. Nós precisamos saber e atentar para esse fato, existe isso aqui. E muitas vezes nós sofremos, não é por outro motivo, a não ser por causa do engano, dos enganadores e do engano. Também existe isso aí. Pedro, capítulo 4, diz que se nós sofremos como cristãos, nós devemos glorificar o Senhor. Mas se nós sofrermos como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios, esse não é o sofrimento cristão. Isso não é perseguição em nome de Cristo. Isso é porque nós estamos vivendo algum engano, ou ouvindo engano, ou estão havendo engano nos púlpitos na forma de pregar o Evangelho. Isso não é perseguição por causa do nome de Jesus, é perseguição porque a gente tem outro tipo de característica que não é característica de discípulos de Jesus, ou não pregam um evangelho que deve ser pregado da forma como as Escrituras ensinam, na forma certa, a partir dos pontos certos. Você está convidado para a gente estudar isso ainda mais lá no Entenda o Evangelho do Reino de Deus. E na semana passada nós vimos que as pessoas se ferem quando a igreja quer satisfazer a vontade das pessoas e não a vontade de Deus. O pastor Rodrigo nos trouxe essa palavra e nós então ouvimos a respeito do individualismo, do egoísmo, do orgulho, da autossatisfação, de interesses pessoais que às vezes a igreja quer agradar. Então esse é um problema, isso é algo que fere. Tudo isso que falamos é uma realidade que tem que ser mostrada, como falamos aqui, tem que ser tratada. E tudo isso realmente nos fere, vindo de dentro de nós ou de fora de nós, tudo isso realmente é real, fere a gente. Mas a gente não poderia terminar essa série, nessa nossa quinto encontro aqui, nesse quinto domingo, sem falar e sem lembrar desse ponto também tão importante. As pessoas não só são feridas, mas as pessoas são curadas quando elas se entendem como igreja e crescem no relacionamento com Jesus. As pessoas são curadas quando elas se entendem como igreja e quando elas crescem no relacionamento com Jesus. Aí, então, nós vamos entender que os feridos na igreja podem passar a ser os curados na igreja. Aqueles que foram feridos dentro da caminhada cristã são chamados também dentro dessa mesma comunidade a experimentar o poder da cura, o poder da restauração, da santificação, da paz, da transformação,
do amor de Deus que nos sara, que nos transforma, que nos leva, faz o nosso coração de novo arder em direção a Ele. As pessoas são curadas quando se entendem como igreja e crescem no relacionamento com Jesus. Se você já estudou lá no Entenda 2, quem já estudou no Entenda 2 aqui? Olha aí, ó. Tivemos já uma turma do Entenda 2, em breve vamos ter nova turma. Entenda 2, o tema dele é Entenda a Igreja. E lá no Entenda a gente estuda essas 3 características e missão da igreja. A igreja é a família de Deus Pai, a igreja é o corpo do cabeça Jesus, o Filho, e a igreja é templo do Espírito Santo de Deus. Quando nós aprendermos, irmãos, e quanto mais nós crescermos como igreja, entendendo o que é ser igreja, mais nós seremos curados e venceremos todas essas feridas e seremos uma igreja mais saudável. Quando nós não apenas sabemos por informação em nossa mente, mas quando nós entendemos o que é ser verdadeiramente família de Deus e viver como família de Deus, a gente começa a ser curado. Nossos relacionamentos começam a mudar. Como a gente se entende como corpo de Cristo, quando a gente começa não a ter a informação sobre o corpo, mas entender o desafio e o chamado de Deus para a gente viver como corpo do cabeça Cristo, a gente começa a ser sarado nos nossos relacionamentos. A gente começa a ser transformado no nosso jeito de viver. E quando nós começamos também a entender o que é ser templo do Espírito, que isso não é só uma poesia, que isso não é uma coisa que a gente aprendeu, mas que tem um significado assim romântico, simbólico, mas que é uma realidade que a gente precisa aprender, orar e viver e crescer, ser desafiado a crescer como templo. Gente que é cheia do Espírito, gente que que extravasa o Espírito. Eu não vou falar sobre isso aqui, mas eu apenas citei esses 3 pontos para chamar você para ir para o Entenda 2, né? Se quiser saber mais, você vai para lá. E também porque esse é o nosso desafio como igreja. Nós queremos entender o que é ser igreja. Nós queremos aprender a entrar num relacionamento crescente com o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, enquanto nós nos descobrimos como família do Deus Pai, corpo de Jesus e templo do Espírito Santo. Entenda isso, irmãos? Nós sabemos muito poeticamente isso, mas nós não sabemos muito isso na prática. Nós não vivemos ainda como igreja isso intensamente na prática. Estou falando não só de nós, PIB, mas nós, igreja brasileira. E é isso que vai nos transformar, a nossa identidade, a nossa missão. Quando nós nos vermos assim, nós vamos nos ver como irmãos, como gente ligada uns aos outros, como gente cheia do Espírito, como gente que manifesta ao mundo o caráter de Cristo, o poder do Espírito, não legalismo, não essas coisas todas. É aquilo ali, irmãos. Se a gente fosse trabalhar aqui só isso, nós ficaríamos aqui muito tempo vendo quanta cura Deus pode trazer para nós em cima dessa identidade nossa de Deus, identidade nossa em Deus, em Cristo Jesus. Mas, diante disso, então, as pessoas são curadas quando se entendem como igreja, crescem no relacionamento com Jesus, e diante disso a gente pode agora fazer afirmações ou colocações, 4 afirmações, se relacionando aos 4 domingos que nós falamos aqui nas ministrações anteriores. Primeira delas, a igreja, então, quando se entende como igreja, ela cresce no relacionamento com Jesus e começa um processo, amadurece na cura e na saúde, ela começa a se ver como um organismo organizado, mas não como uma organização legalista. Quando nós começamos a nos ver como templo, corpo, família de Deus, as pessoas começam também a ver que pessoas complicadas estão em transformação. Nós começamos a entender que somos sim gente complicada, mas estamos num processo de transformação e começamos a entender uns aos outros. Nós também começamos a falar e a entender a verdade do Evangelho em vez de enganadores e enganos. O Evangelho passa a ser a voz mais alta
E as feridas que às vezes poderiam nos derrubar, não derrubam mais, porque a mensagem do Evangelho, a verdade do Evangelho, criou uma couraça de proteção, um escudo de fé que apaga esses dardos inflamados quando vem para nos ferir. E em quarto lugar, a igreja vai cumprir a missão de Deus em vez de qualquer outra missão, qualquer outra ideia, qualquer outro objetivo. Nós vamos aprender qual é a nossa natureza, a nossa missão, e nós vamos caminhar em direção à vontade e o projeto de Deus para nós. Você pode dizer então comigo isso aí? O objetivo Muito bem, deixa eu ler com você esse texto de 1 Coríntios, capítulo 1, que está na tela, e aqui eu vou introduzir de maneira ainda mais específica essa ideia do porquê nós nos ferimos assim, e também esse desafio que eu falei de nós crescermos na nossa natureza como igreja. Nós começamos a entender aqui como que a Bíblia nos leva e nos chama para nos conhecermos e conhecer o processo de Deus na nossa vida. E depois, como eu disse, nós vamos lá para os textos de Jesus com os discípulos, quando eles são ministrados diretamente por ele. 1 Coríntios 1, verso 1 e 2 está aí na tela, você também pode ler na tua Bíblia. Eu omiti ali uma parte do verso 1, para a gente ganhar espaço ali, mas você pode ler na tua Bíblia também. Paulo começa a carta dele à igreja em Corinto, dizendo assim: para a igreja de Deus, que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos. E aí ele vai escrever a carta dele aos Coríntios. O que eu quero frisar com você aqui, e Paulo fala o que eu vou dizer aqui em vários lugares da teologia dele, ele escreve isso do ensino dele, ele fala e ensina sobre isso. O que eu quero tomar esse versículo ali como um exemplo para mostrar a você o que Paulo está dizendo. E que, na verdade, o Espírito de Deus está dizendo ali para nós. Você sabe que a igreja em Corinto não era uma igreja fluxicheire, não sabe? Essa expressão é conhecida aqui, né? Fluxicheire. Então tá bom. De vez em quando eu lembro que eu sou mineiro, então a gente tem que saber se... Vai fazer 10 anos que eu estou aqui e estou aprendendo ainda a falar catarinês, né? E o mineirês eu tenho que, às vezes, também traduzir. Então, Paulo, quando escreve para Coríntios, para a igreja em Corinto, ele escreve e começa a carta assim: aos santificados em Cristo Jesus. Tem outras traduções que dizem assim: para aqueles que foram santificados. Outras dizem assim: para aqueles que Jesus santificou no passado. E realmente é isso aí. Agora, olha só, quando você vê Paulo começa a carta desse jeito, aos santos na igreja de Corinto, aí você começa a ler a carta, você chega no capítulo 3 e você vê Paulo escrevendo assim: irmãos, não pude falar como a espirituais a vocês, mas como a carnais. Os santos. E aí ele diz assim: como crianças em Cristo, dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. Os santos. De fato, vocês ainda não estão em condições. Versículo 3. Porque ainda são carnais. Verso 3, porque ainda são carnais, porque visto que há inveja, divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos. Eita! Você dá uma mensagem dessa aqui? Olha só que coisa.
mas ao mesmo tempo ele começou a carta chamando-os de santos. Mas se você observar esse versículo que está ali, ele não só chama a eles de santos, mas ele diz assim: aos santificados em Cristo Jesus e chamados para ser santos. Sabe o que isso significa? Nós chamamos isso na teologia de já e ainda não. Esse paradoxo. E que nos ajuda a entender muito as Escrituras, a Bíblia, a mensagem e a obra de Deus na nossa vida. Sabe o que isso quer dizer? Paulo está dizendo assim: vocês já foram separados por Cristo. A palavra santificado significa separado, picotado, cortado, levado. Você foi tirado e foi levado por Cristo. Você foi tomado por Cristo e para Cristo. Nós fomos comprados, separados por Cristo e para Cristo. Isso é ser santo. Ser santo não é o conceito que nós temos em primeiro lugar de moralismo. Nós não começamos a ser santos quando nós conseguimos atingir um padrão de mudança, de transformação, que não fira ninguém, que a gente não seja ferido por nada, que a gente não peque. Não, nós começamos a ser santos quando Cristo na cruz pagou os nossos pecados, nos comprou com preço de sangue, e você um dia olhou para Ele e disse: eu me arrependo, eu sou pecador, eu preciso dessa graça, Senhor, eu te recebo como Senhor da minha vida. Nessa hora, sobre você a justiça de Deus foi imputada, e Deus passa a dizer assim: você agora é meu. Isso é ser santo. Não é ter uma moral já mudada, fazer tudo mudado, não. É por isso que Paulo começa a carta para uma igreja cheia de divisão, de contenda, gente ferida, imoralidade na igreja, problemas com manifestações, com dons espirituais, gente que está dividida, seccionada, e Paulo diz assim: vocês são santos. Sabe o que ele quer falar? Ele quer trazer à memória dele o seguinte: olha, vocês agora têm que lembrar que foram separados já por Deus, vocês já pertencem a Deus, mas vocês também agora têm que entender que vocês foram chamados para ser santos. Essa é a nossa vida. É por isso que a gente ainda se fere, irmãos. Quando você se fere, não é porque você não é santo. Quando alguém te fere, não é necessariamente porque aquela pessoa não é santa. É porque nós somos separados, mas nós estamos todos num processo de transformação. Nós somos gente complicada, gente que está num processo de transformação, de santificação, em direção à santidade plena, que é a ressurreição dos mortos. Quando nós nos entendemos como igreja, nós somos curados, nós somos transformados. Quando nós entendemos a mensagem do Evangelho e como que Deus está trabalhando em nossa vida, nós somos curados. Nós passamos a entender uns aos outros. Você pode ver, por exemplo, a mensagem na igreja de Atos. Você vai ao capítulo 2 de Atos, verso 42, diz que aquele pessoal todo que tinha se convertido, se arrependido na pregação de Pedro, diz assim: eles perseveravam na comunhão, no partir o pão, nas orações, em cada alma havia temor, prodígios e sinais eram feitos pelo povo, eles contavam com a simpatia de todo o povo, milagres eram realizados pelo Senhor, partiam pão de casa em casa. A gente olha para isso e fala assim: nossa, eu quero voltar a ser como esses irmãos em Atos, e nós também queremos. Isso aí faz parte do nosso desejo. Nós queremos perseverar na doutrina, queremos perseverar na oração, perseverar na comunhão, queremos ver Deus fazer prodígios e milagres. Mas sabe, quando sai do capítulo 2, você chega no capítulo 6, tem o primeiro problema na igreja. O pessoal começa a murmurar, o pessoal começa a falar assim: por que o pessoal da fala grega, o pessoal de fala hebraica, o pessoal, a diversidade no meio da igreja, aí uns começam a falar assim: na distribuição de alimentos aí eu estou sendo esquecido. É por quê? É só porque eu sou grego, eu falo grego? É só porque eu não sou aqui de Jerusalém? Vocês estão me discriminando? Por quê? Aí assim, não, eu estou sendo esquecido aqui. Aí o pessoal de fala grega, né, fala: não tem nada, de fala hebraica, não tem nada disso, eu também fui esquecido, porque aquele pessoal que distribui para você, ele gosta de você, não gosta de mim. Estou parafraseando o texto, tá bom? Não está tudo isso lá não. O texto só diz que os irmãos de fala grega e os irmãos de fala hebraica começaram a discutir entre eles, reclamar uns dos outros, porque estavam sendo esquecidos na distribuição de alimentos diários, e os apóstolos tiveram que interferir e organizar e buscar e trabalhar para que a igreja crescesse em cura. Essa é a igreja santa em santificação. Nós nunca deixaremos de enfrentar essas coisas.
Então, se você talvez está decepcionado com a igreja, decepcionada com a igreja, abandonou a comunhão da igreja, saiu da igreja, está pensando em desistir da igreja, está pensando em não dar mais, saiba, essas coisas fazem parte de um processo de amadurecimento que a gente trilha junto. Essas coisas já estavam nas Escrituras. Essas coisas já estão ciência do Senhor. Essas coisas fazem parte da caminhada do povo de Deus, que é família, que é corpo e que é templo. Não se desespere com isso, não se frustre com isso, não perca a sua esperança. Está na Bíblia e nós somos esses gente igual está na Bíblia. Mas assim como Ele nos trouxe até aqui, esses irmãos nos legaram e nós chegamos até aqui, nós vamos avançar até o dia de Cristo, irmãos. A igreja vai bem, obrigado com Cristo. Apesar de todas essas mazelas, que a gente tem que denunciar, tem que falar de púlpito, mas a gente não pode esquecer, nós somos santos. Amém, querido? Nós somos santos, mas também chamados para ser santos. Esse é o chamado, esse é o objetivo de Deus na nossa vida. Eu coloquei aqui uma imagem para a gente exemplificar isso, para tentar te ajudar a fixar isso. Veja só essa imagem quando o oleiro... A Bíblia usa essa linguagem, né? Lembra quando Jeremias fala do vaso e do oleiro? O vaso nas mãos do oleiro, o povo de Deus, nós na mão do Senhor sendo moldados. Paulo vai falar em Romanos que nós somos desafiados a não nos conformar, não pegar a forma desse século, né? Mas nós temos que ser a forma, o molde de Jesus. Então, olha só, quando o oleiro vai pegar o barro ou argila, vamos falar barro, né? Quando ele vai pegar o barro e ele chega lá no monte do barro e ele pega assim, olha, aquele monte de barro e arranca do monte e leva com ele, isso é santificação. Deus te arrancou do império das trevas. Deus te tirou de onde nós estávamos. E o barro vem cheio de impureza, de pedra, de coisa ali, gente que passou e pisou, o cachorrinho que passou e fez cocô, fez xixi, e o barro está ali, mas ele pode pegar aquele barro, ele leva aquele barro e ele coloca lá no seu equipamento e ele começa um processo de santificar aquele que ele já é santo para ele. Ele continua o processo de separação, tira a impureza, tira isso, tira aquilo, o vaso quebra, ele conserta, ele coloca ali, às vezes ele dá uma feridinha no vaso, ele coloca, e ele vai trabalhar em nós, até que nós cheguemos um dia, e nós sejamos lindões, ressuscitados dos mortos, e estejamos perfeitos nas mãos do oleiro. Mas saiba, quando ele te tirou, e te colocou nas mãos dele, e te trouxe, você já é dele. Nós somos santos em transformação. Eu sou feio, você pode ser feio. A gente pode ser esquisito, mas nós somos dele. Nós estamos nas mãos dele, entendeu? E ele está moldando a gente, trabalhando, moldando, santificando, curando, transformando, levando ao arrependimento, levando a conhecer as nossas falhas, as nossas debilidades, ensinando a gente a ser corpo, família, templo, levando a gente a crescer, e vai chegar um momento que a gente vai ser esse vasão aí. Mas a gente vai ficando cada vez mais bonito. Olha para a pessoa do seu lado e diz assim: oi, santo. Ou santa, né? Então para com esse negócio assim, né? Não, eu não sou santo. É santo sim. É santo, e dizer isso te desafia a honrar essa santidade. Essa separação que Deus trouxe para nós. Porque ser santo não é ser moralmente perfeito. Entendeu? Se você estava jejuando hoje, comeu macarrão e ficou com peso de consciência, você é santo. Entendeu? Você é santo em aperfeiçoamento. Que Deus nos abençoe nisso. Muito bem, então deixa eu trilhar alguns textos bíblicos com você. E nesse meu desejo de caminhar para a nossa conclusão, daqui 1h30 mais ou menos a gente vai concluir. Tá? Calma, irmãos, não vão embora, né? Eu só estou brincando, Lembra que eu falei que a gente é santo em santificação, eu só estou brincando, né? Muito bem. As pessoas são curadas quando se entendem como igreja e crescem no relacionamento com Jesus.
Esse texto de Jesus é maravilhoso. Os irmãos que estudaram no Entenda aqui conosco sabem que esse é um dos textos que eu falo, já falei, aliás, desde os primeiros passos a gente já fala esse texto, quando Jesus, conversando com seus discípulos, diz assim: eu vou construir, edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso é maravilhoso, irmãos. Porque apesar de tudo que a gente vê de problema na igreja, a gente se fere, a gente fere algumas pessoas, nós nos decepcionamos, mas sabe de uma coisa? Confia em Jesus. Talvez esteja aí você sentindo, você compartilhou aquelas experiências, você foi frustrado, doeu, você está ferido, você está desesperançoso, você nem quer se envolver em ministério porque está doendo, você nem quer ter aquela experiência de novo. Quando parece que você vai entrar de novo naquele tipo de relacionamento, você já, não, eu evito aquilo porque eu não quero ser curado de novo. Eu entendo você, eu também passei por isso, eu sei como é isso, mas preste atenção. Eu te desafio, eu te convido. Vamos confiar juntos naquele que edifica a igreja. Nós estamos nas mãos dele. Somos dele. A gente olha para a igreja na história e vê, gente, que fracasso que foi a gente na história. A gente olha para Israel no Antigo, que fracasso que foi a gente. A gente olha para a igreja no Brasil e a gente tem que subir tantas vezes no púlpito e dizer assim: está errado, irmãos, nós não queremos isso, nós não queremos caminhar assim, isso não é evangelho. E tem hora que a gente para e fala assim: meu Deus, será que vai dar certo? Vocês pensam assim? Tem hora que eu paro e fico assim: Senhor, como é que vai fazer para mudar isso tudo? E eu olho para a gente e falo: como é que nós vamos fazer? E aí, vira e mexe, o Senhor me lembra disso aí. Ele é que está edificando a sua igreja. Ele não perdeu o controle da igreja. Ele é o supremo pastor da igreja. Ele é o supremo pastor, bispo das nossas almas, apóstolo, consumador da nossa fé. Ele é a origem e o destino da igreja. Ele é que vai levar a igreja até o dia dele. Ele é que é o Senhor, é Ele que manda o Espírito, é Ele que é a palavra, é Ele que é a fonte de vida e de cura. Então, se você está me ouvindo, por exemplo, aqui em casa, não veio aqui, está desesperançoso com a vida da igreja, saiba disso. Confia em Jesus. Se a gente fala assim: eu creio na igreja, eu creio em Jesus, mas eu não creio mais na igreja. Na verdade, a gente não crê em Jesus. Porque quem crê em Jesus, crê que a igreja vai dar certo. Quem crê em Jesus, crê que nós vamos ser uma igreja transformada cada dia mais. Quem crê em Jesus, crê no pastoreio dele, crê na transformação e crê que ele edifica a igreja. Apesar de todas as nossas impurezas e as nossas falhas, e de toda a ferida e desesperança que possa haver no nosso coração, confia em Jesus e vamos andar juntos. Esse é o Senhor que nós servimos. Um outro texto sensacional que eu gosto tanto de lembrar é quando Jesus, em Apocalipse, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 de Apocalipse, e principalmente no capítulo 2, capítulo 3, ele escreve as 7 igrejas ali na região da Ásia. Lembra disso? Vocês já leram isso, né? E ele escreve para igrejas problemáticas. Você lembra que quase todas as igrejas, à exceção de uma, ele fala e aponta defeito delas, problema delas. E ele diz assim: eu tenho contra ti. Olha como Jesus fala com a igreja dele. Leais são as feridas daquele que ama, diz Provérbios. Nós às vezes seremos feridos não porque a pessoa quis nos ferir, mas nós seremos feridos, ou achamos que somos feridos, na verdade, é porque alguém tirou a nossa esposa, a nossa ferida, colocou o dedo lá, mostrou a nossa ferida e diz assim: queridão, você precisa ser curado. E aí Jesus olha para a igreja dele e diz assim: eu tenho contra ti que você abandonou o seu primeiro amor, que você se envolveu com idolatria, que você tolera os falsos ensinos, que você é isso, que você é aquilo. Mas sabe, ele sempre fala também para a igreja: porém, eu conheço as tuas obras. Eu sei que você não suporta a maldade. Olha aí. Esse é o Jesus que cuida de nós, que nos transforma, que cuida, que aponta e que mostra quais são os nossos erros, mas que diz assim também: mas eu estou edificando você. No final do capítulo 1 e no início do capítulo 2, as 7 igrejas, diz Jesus interpreta para João, ele interpreta para João a visão que ele teve. E Jesus diz assim: as 7 estrelas, João, que você viu,
são os anjos das 7 igrejas. Anjos ou mensageiros. Pode ser que ele esteja se referindo, muito provavelmente ele está se referindo a líderes dessas igrejas. Então ele está dizendo assim, as 7 estrelas são os anjos as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Os 7 candelabros são as 7 igrejas. E ele diz assim, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Jesus tem na mão o governo da sua igreja. Quem manda na igreja é Ele. Quem estabelece e remove é Ele. E quem anda no meio das igrejas, dos castiçais, é Ele. Creia nisso. Jesus está andando no meio das igrejas do Brasil. Jesus está andando no nosso meio, na nossa caminhada aqui, como a PIB, está caminhando conosco. Ele vai curar as nossas feridas, Ele vai transformar a igreja brasileira, Ele que vai levar a igreja, vai tirar de dentro da igreja, vai mostrar claramente, isso aqui é a igreja, isso aqui não é a igreja, isso aqui é evangelho, isso aqui não é evangelho. E Ele vai fazer isso através do ensino da palavra, do mover do Espírito, levantando pessoas, levantando líderes, levantando vocês que estão entendendo isso, é a nossa missão como igreja. Esse é o Jesus que anda no nosso meio, que conhece a sua igreja, que não é pego de surpresa por nada. Ele nos conhece, Ele sabe quem somos nós. Eu quero ler, eu não vou ler esse texto, se você quiser eu te mando, mas é um texto que eu mostrei para os irmãos ali no Entenda. O Multman, ele diz assim, cada sentença, só a primeira parte aí, cada sentença sobre a igreja será uma sentença sobre Cristo. E cada sentença sobre Cristo contém também uma afirmação sobre a igreja. Que você fala sobre Cristo, você está falando da igreja. Você fala da igreja, você está falando sobre Cristo. É por isso que Paulo, o dia que perseguia o Senhor, você lembra? Quando ele tem um encontro cara a cara com o Cristo ressuscitado diz para ele assim, você está me perseguindo por quê? Ele perseguia a igreja. E o Jesus ressuscitado pergunta, por que você persegue a mim? Porque a igreja é dele. A igreja pertence a ele, ele carrega a igreja. E o Multman vai dizer nessa citação dele que nós somos como a lua. A igreja é como a lua, que não tem luz própria, mas nós refletimos a glória do sol da justiça, a glória do Senhor, refletida no rosto da igreja, vai iluminar o mundo ao nosso redor, com gente que está sendo curada, transformada. Nós não vamos precisar usar o púlpito para jogar moralismo, legalismo e condenar as pessoas ao inferno. A glória de Cristo brilhando na nossa face vai mostrar para o mundo um novo jeito de ser igreja, de ser gente, de ser sociedade, de ser família, de ser corpo, de ser templo. A glória de Deus vai brilhar em nós e vai ser transmitida para o mundo. Essa é a nossa ideia, esse é o desejo de Deus para o nosso coração e para a nossa vida. Eu quero ler contigo então essa última parte aqui da nossa mensagem. Eu quero revisitar esses 2 textos bíblicos, Lucas capítulo 24 e João capítulo 20. Os textos vão ser projetados na tela, mas você também pode seguir na sua Bíblia, e eu quero fazer algumas considerações em cima desse momento de Jesus, logo depois da sua morte na cruz, logo depois da sua ressurreição. Você deve se lembrar agora e ter em todo o tempo na sua mente que esses episódios que vamos ler aqui estão acontecendo no momento em que os discípulos, a igreja nascente em Jerusalém, acabou de ver Jesus ser morto, crucificado na cruz, e eles ainda não entenderam a ressurreição, alguns nem viram Jesus ressuscitado, outros vão ver Jesus ressuscitado, mas eles estão passando por um momento de grande angústia. Se coloca no lugar desses irmãos. Eles depositaram as suas fichas de esperança no líder Jesus. Eles viram em Jesus aquele que era o Messias, aquele que poderia e que traria a redenção, a libertação. E esse Jesus morreu. E esse Jesus não reagiu no momento em que foi preso. Esse Jesus não chamou as hostes celestes e nem as tropas celestiais para vencer o Império Romano. Esse Jesus morreu, se deixou matar. E mais,
as nossas autoridades religiosas o entregaram para ser morto. Imagina que desesperança, que dor no coração. Por exemplo, em Lucas, no capítulo 24, no verso 19, naquele mesmo dia, dois discípulos, estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém, e no caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. E enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou deles e começou a caminhar. Coisa linda aqui, irmãos. Eles estavam magoados, tristes. O texto mais à frente aqui no versículo vai falar que o rosto deles estava triste, abatido, caído, decepcionados, feridos. Mas sabe, eles estavam juntos caminhando. Um do lado do outro. E mais, eles conversavam sobre as suas feridas, sobre as suas tristezas. A gente precisa ser uma igreja que aprende a conversar e a partilhar as nossas dores. Não fica sozinho. Vem caminhar com a gente. Você está me ouvindo aí? Vem caminhar com a gente. Vem conversar sobre suas dores. Vem conversar sobre as suas fraquezas. Porque nesse momento, Jesus entra no nosso meio, no meio do caminho, e Ele começa a conversar no meio da nossa conversa. E no meio dessa conversa, Jesus... O verso 17 vai dizer, eles pararam com os rostos entristecidos. Verso 18, um deles, chamado Cleopas, perguntou, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe as coisas que estão acontecendo? Jesus provoca, dizendo, verso 19, que coisas? E eles respondem, o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Ele era um profeta, poderoso em palavras, em obras, diante de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes, nossas autoridades, olha só, o entregaram para ser condenado à morte. O crucificaram. E nós esperávamos, vejam que esperança frustrada deles, frustrou a esperança deles. Nós esperávamos que ele era o que ia trazer redenção a Israel. E os nossos líderes o entregaram e ele morreu. E no versículo 22, eles falam assim, algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje, elas foram de manhã bem cedo no sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram, nos contaram que tinham tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Mas alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito. Veja, eles tinham já uma notícia boa de que o corpo já não estava lá. De que ele já não estava aquele... Mas mesmo assim, a dor no coração, a tristeza, a desesperança, fazia com que aqueles homens não conseguissem entender, perceber a mensagem de esperança que existia na morte e na ressurreição de Jesus. E Jesus passa a dar uma aula para eles, imerge aqueles homens nas Escrituras, começa a falar o que constava dele em todas as Escrituras, o verso 27... Explicou o que constava dele em todas as Escrituras. E quando eles se sentaram com Jesus à mesa, a presença de Jesus na mesa com eles, cheios da palavra de Deus, cheios das Escrituras que apontavam para Jesus, e comendo na presença de Jesus, eles vão dizer depois assim, aqueles corações tristes, aqueles corações quebrados, aqueles corações desesperançosos, quando foram expostos às Escrituras, quando começaram a se entender como igreja e quando começaram a ter aquela relação pessoal e direta com Cristo ali na presença deles, eles vão dizer assim, porventura, o nosso coração não ardia quando ele nos expunha as Escrituras. Gente triste, quebrantada, decepcionada, mas a gente pode ser gente que tem um coração ardente. Gente que vai ter o coração ardendo de novo. Seu coração está triste. Seu coração está magoado. Você conhece alguém que está ferido? Chama ele para caminhar na estrada com você. Você está aí em casa assim? Vem caminhar na estrada com a gente. Porque Jesus no nosso meio vai nos expor as Escrituras. Vai sentar conosco, vai partir o pão enquanto nós partimos juntos aqui na ceia. Vai ter comunhão conosco, vai se manifestar e a gente vai poder dizer assim, eu sou fraco. Sou imperfeito, pessoas imperfeitas em transformação me feriram, mas o meu coração está ardendo por Jesus. Meu coração está ardendo pela igreja de Jesus.
Porque eles saem correndo dali e vão anunciar para os irmãos dele que o coração deles estava ardendo e que eles viram Jesus. Gente curada, gente transformada, gente socorrida nas suas debilidades. Vamos a João capítulo 20. João capítulo 20. Versículo 19. João narra 3 aparições de Jesus. A primeira delas, ao cair da tarde, naquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas. Presta atenção nisso. Eles estão com portas trancadas, por medo dos judeus. E Jesus entrou e se colocou no meio deles e disse: paz seja convosco. E mostrou as mãos, o lado, os discípulos se alegraram quando viram o Senhor. E ele outra vez diz: paz seja convosco, no verso 21. E no verso 22, no verso 21 ele vai dizer: como o Pai me enviou, eu os envio. E no verso 22 ele diz: com isso soprou o Espírito, disse: recebam o Espírito Santo. Quando a gente decide, ainda que as nossas portas sejam trancadas, ainda que a gente esteja com medo, ainda que a gente não consiga prosseguir, ainda que a gente ache que não dá mais no ministério, não dá mais para mim com a igreja, não dá mais para mim essa história de igreja, não dá mais esse negócio de ministério, não dá mais para mim esse negócio de relacionamento muito chegado na vida da igreja, esse negócio de pequeno grupo, não, eu quero ficar na minha, não dá mais, eu fui ferido, eu fui decepcionado. Mas quando a gente está junto, trancado, mas junto, reunido, Jesus entra nas nossas portas fechadas. Jesus entra nas nossas portas fechadas e fala assim: queridões, vocês estão desesperançosos, vocês estão tristes, paz seja com vocês. Eles estavam com medo, não tem problema, estavam com medo, estavam feridos, estavam decepcionados, estavam desesperançados, mas eles estavam juntos, orando, esperando. E Jesus chega no meio deles e diz assim: e tem mais. Embora vocês sejam fracos, estejam com medo, de porta trancada, ele entra, e ao invés de ele passar um sabão neles, ele diz assim: eu envio vocês a si mesmo. Eu vou enviar vocês a si mesmo, e sopra o Espírito sobre eles, fala assim: vão, eu sopro o Espírito sobre vocês. Você sabe, lá em Atos 2, poucos dias depois do que aconteceu, eles ficaram esperando e foram cheios do Espírito Santo e abalaram o mundo na época. Essa é a igreja do Senhor Jesus. Então, se você está se sentindo assim, fraco, se você olha para as debilidades da igreja e fala assim: ah, meu Deus, não vai dar, eu não quero me envolver, não quero mais, eu não consigo, eu estou ferido, alguém me machucou, saiba disso. Ainda assim, o Senhor vem nas nossas fraquezas e diz assim: eu vou soprar o Espírito sobre você. E eu vou te enviar sob o poder do meu Espírito. Porque é Ele que edifica a sua igreja. Não tem a ver com a nossa capacidade, irmãos. Tem a ver com o poder dele para curar e para transformar. Então ele diz: você vai dar fruto, você vai para frente, você vai produzir, você vai enviar, você vai ser o meu discípulo, vou usar e trabalhar através da sua vida, mesmo você se sentindo dessa forma. Tem um episódio de Tomé, mas eu quero pular para João 21. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do Tiberíades, e disse assim: e foi assim, estavam juntos Simão, Tomé, Natanael de Caná, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. E Pedro falou assim: eu vou pescar, verso 3. E eles disseram assim: nós vamos com você. Essa é a igreja do Senhor ferida, mas que diz assim: eu admiro Pedro. Você imagina o que Pedro estava passando? Porque além de tudo, todo esse sentimento que eu já falei aqui de frustração, de perda, de Jesus morrer e do pessoal ter crucificado, da esperança ter frustrada, Pedro negou a Jesus 3 vezes. Não sei quem é esse, nunca vi. Oh, não sei quem é esse, não conheço. Eu já falei, eu nem sei quem é ele. 3 vezes. Imagina como é que estava sentimento de Pedro, desesperança. Mas sabe o que eu admiro nesse cabra? Ele vai pescar, ele vai trabalhar, ele vai seguir a vida. E parece que aqueles irmãos sabiam, né?
trabalhavam também sabiam como é que o Pedrão estava. Eles falam assim: Pedrão, nós vamos com você. Essa é a igreja do Senhor. Vamos junto no barquinho. Você está triste, Pedro? Eu vou pescar com você. Você está ferido? Vamos pescar junto. O que vai acontecer? Não sei, mas vamos ficar juntos, vamos trabalhar, vamos seguir a vida, vamos estar juntos. E Deus vai curar a nossa vida. E eles foram. E você sabe o que aconteceu quando amanheceu, o verso 4, Jesus estava na praia, mas eles não reconheceram Jesus. Jesus estava lá fazendo um café para eles, comidinha. Eles já tinham tido essa experiência de ver Jesus multiplicar peixes ali, e novamente eles entram numa experiência com Jesus, uma experiência que eles já tinham tido, e Jesus os leva a ter de novo aquela experiência para mostrar para eles o seguinte: as nossas experiências, elas se renovam no Senhor. Você acha que não deu certo, vai acontecer de novo, vai ter experiência de novo, vai ter momento com o Senhor, vai ter momento de multiplicação de vida, vai ter de novo a pesca maravilhosa, vai acontecer. Mas eu quero focar, terminando, no diálogo de Jesus com Pedro. No verso 15 diz assim: depois de comerem, Jesus perguntou para Simão Pedro 3 vezes. Você lembra desse texto? 3 vezes. Jesus perguntou: Simão, filho de João. E quando ele diz filho de João, ele está dizendo assim: eu te conheço. Eu sei quem é você. Isso é forte dentro da... Isso aqui quer dizer isso na cultura. Eu sei quem é você, sei sua identidade, sei seu CPF. Simão, filho de João, você me ama? E Pedro responde para ele assim, no verso 15: tu me amas mais que esses? E disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus de novo, aí Jesus disse para ele: cuida dos meus cordeiros. Verso 16, novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse para ele: pastoreia minhas ovelhas. Pela 3ª vez Jesus fala para ele: Simão, você me ama? E Pedro fica magoado. Pedro se fere. Ferida de quem ama. Eu te falei, vai ter essa ferida também. Pedro se sente magoado pelo fato de Jesus estar tocando naquela ferida dele, entendeu? Nós vamos ter que tocar na ferida, irmãos. E Pedro se sente magoado pela 3ª vez, e Jesus então diz para ele novamente: Pedro, tu me ama? E ele fica magoado, triste, por Jesus ter perguntado isso pela 3ª vez, e ele responde assim: Senhor, tu sabes todas as coisas, inclusive que eu te amo. E Jesus então fala pela 3ª vez a mesma coisa: então, cuida das minhas ovelhas. E aí o texto prossegue dizendo assim, Jesus para ele assim: quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando você for velho, Pedro, você estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá, o levará para onde você não deseja ir. E Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então Jesus termina dizendo assim: siga-me. Então preste atenção aqui, eu vou encerrar te explicando isso para nós orarmos. O pastor Rodrigo já falou isso aqui, eu vou lembrar você. 3 vezes Jesus está perguntando a Pedro aqui: tu me amas? É que na língua, no nosso idioma do português, nós só temos uma palavra, um verbo para amar. E uma palavra, amor. Mas na língua grega, que é a língua que João usou para descrever esse diálogo de Jesus com João, tem mais de uma palavra para amar. Aqui nesse texto aparecem 2 palavras. E eu queria que você entendesse isso. Jesus pergunta para Pedro assim, aquele que o negou 3 vezes, ele pergunta 3 vezes, dizendo para ele assim: Pedro, você me ama? O verbo que Jesus está usando é o verbo agapau. Esse verbo é o verbo amar, que significa não um amor baseado em afeições, em sentidos, em sentimentos, mas é um verbo que significa amar baseado em atitudes, baseado em dar, em fazer. Você entende então por que Jesus diz assim: você me agapau? Eu vou conjugar aqui no meu aporteguso. Como é que é?
Aportuguesado, obrigado. Vou aportuguesar aqui. Você me agapau, Pedro? O que Jesus está dizendo? Pedro, independente daquilo que você sente, das suas emoções, das suas afeições feridas, você me agapau. E Pedro diz, Senhor, o Senhor sabe que eu, filéu, ele fala outro verbo. Pedro não consegue dizer para Jesus, eu agapau. Talvez ele se lembre naquela hora que 3 vezes, ou que antes ele já tinha dito isso para Jesus. Onde o Senhor for, eu vou com o Senhor. E eu vou morrer com o Senhor se precisar. Depois ele negou Jesus 3 vezes. Ele não consegue mais dizer, eu agapau. Mas ele diz assim, eu filéu. Filéu é um verbo que significa um amor e que envolve afeição, sentimento. Que também é de Deus, é bom, é bênção. Amor que nós temos pelo amigo, pai pela mãe, pelo filho, filho pelo pai, ou a mãe pelo marido. Amor entre nós. Sentimento, aquele sentimento de afeição, que é bom. E Pedro diz assim, Senhor, o Senhor sabe que eu filéu. Aí Jesus pergunta de novo, Pedro, você me agapau? Senhor, eu filéu. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que Jesus está dizendo para ele? Pedro, apesar de você estar sentindo o que sente, e apesar de você achar que você ainda é tão imperfeito pelas suas feridas, pelas suas fraquezas, pelas suas incompletudes, sabe de uma coisa? Vai para frente. E se você quer demonstrar que me ama, apacenta as minhas ovelhas. E sabe uma coisa maravilhosa que eu descobri nesse texto? Eu fui de novo olhar esse texto na língua grega para ver se essas palavras estavam lá mesmo, né? Eu fui conferir, ver se elas apareciam exatamente assim como a gente. De vez em quando a gente tem que rever isso, fazer isso, né? E sabe o que eu descobri? Eu nunca tinha visto. Na terceira vez que Jesus pergunta para ele, Pedro, tu me amas? Jesus não usa mais o verbo agapau. Jesus pergunta assim para ele, Pedro, você filéu? Jesus desce até o nível de amor que Pedro tinha capacidade. E Jesus diz assim, você é filéu, Pedro? Senhor, o Senhor sabe que eu filéu. Então vai assim mesmo e apacenta minhas ovelhas. Que coisa linda, irmãos. Esse é o Jesus que nos busca nas nossas debilidades emocionais, nas nossas incapacidades de amar, nas nossas incapacidades de servir, na nossa falta de esperança de que a igreja não vai dar certo, de que eu não vou dar certo, que aquilo, eu não quero mais passar por essa experiência. E Ele nos leva a passar de novo a experiência com Ele e nos fala assim, você me ama? Vai de onde você já consegue. Apacenta minhas ovelhas. Quem foi Pedro? Jesus terminou aqui dizendo para ele assim, Pedro, eu vou te dizer, virá um dia em que você vai me agapau. Estou parafraseando agora Jesus aqui, tá bom? Porque vai ter um dia, Pedro, que você vai morrer por mim. Diz a tradição cristã que Pedro morreu crucificado em Roma. E pediu para morrer de cabeça para baixo. Porque ele disse assim, eu não sou digno de morrer como o meu mestre. Esse é o Jesus que cura. Esse é o Jesus que pega a gente nas nossas debilidades. Um homem que frustrado, sob acusação, decepcionado com Deus e o mundo, com Ele mesmo. E esse homem que negou Jesus 3 vezes, morre de amor por Jesus numa cruz. Eu queria orar com você para que a gente possa viver esse algo novo de Deus. Queria orar com você e encerrar cantando essa música, de tudo isso que nós ouvimos. Eu disse aqui para os irmãos de manhã, eu me lembro que eu cantei essa música. Nós cantamos essa música, e eu me lembro que essa música, eu estava na Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, quando os irmãos do Diante do Trono fizeram celebração de ensaio para a gravação desse CD. Muito tempo isso, muito tempo. Estavam começando.
E eu me lembro que esse momento eu estava passando por uma profunda desesperança na minha vida. Um dia eu ainda vou partilhar isso melhor com vocês. Eu estava assim, um tipo de Pedrão. Você pergunta para minha esposa, ela não me aguentava mais. Eu não queria saber mais de nada. Estava na igreja, mas eu não quero saber mais de ministério, não quero saber mais de nada, não quero saber mais de ser pastor, não quero saber mais de ensinar, não quero saber mais de nada. Esse negócio me destruiu, esse negócio me feriu, esse negócio me acabou. Tudo que eu construí ruiu, fui chamado disso, fui chamado daquilo, fui ferido assim, eu estava desastrado. E naquele dia os irmãos cantaram essa música lá na Igreja Batista da Lagoinha, há muitos anos atrás. E eu lembro, eu estava na galeria assim em cima, e tinha o banco e assim, aquele murinho aqui da galeria, igual aqui, só que tinha um murinho. E eu sentado, eu saí da minha cadeira e eu me encolhi ali naquele murinho, no chão ali, enquanto eles cantavam essa música. E eu tive esse cara a cara com o Senhor. E eu falei assim, Senhor, eu estou destruído. Mas eu acredito no Senhor. Se o Senhor me deseja te servir, eu quero te servir. Cura meu coração. Eu não estaria aqui, irmãos, se não fosse por Jesus. Eu não estaria aqui se não fosse Jesus ter me ensinado a crer nele e para crer na igreja. Eu não estaria aqui. Tem coisas que desde aquela época eu ainda não venci na minha vida. Algumas sim, mas tem coisas que eu ainda não venci. Mas eu queria dizer o seguinte, eu estou no barco com vocês. Nós estamos juntos. Ainda que a gente esteja em algum momento de portas trancadas, morrendo de medo, mas nós vamos avançar no nível das afeições que nós já temos pelo Senhor. E Deus vai nos curar até o dia de Cristo. Amém? Eu quero cantar essa música com você. Queria te pedir para ficar de pé. E que a gente não saísse sem cantar e ter essa oportunidade de derramar nosso coração agora, fechar esse momento dessa série, cantando juntos isso. E pedindo que esse rio de Deus nos lave, nos cure, nos sare. Derrama teu coração. Talvez você conheça alguém, você está em casa. Vem caminhar com a gente. Vem caminhar com a gente. Vem ser igrejado. Vem confiar em Jesus conosco. Jesus que sara a igreja. O Jesus que cura a igreja. Que assim seja. Vamos cantar. Levanta a tua voz. Existe um rio, Senhor, que foi do teu grande amor. Quero ouvir. Por onde ele passar, deixa ele passar aqui. Nos leva à vida do próprio Deus. Este rio está aqui, neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Nós cremos no Senhor, Jesus. Nós confiamos no Senhor. Existe um rio, Senhor, que foi do teu Grande amor.
Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Que a tua vida nos sare, Senhor. Que sejamos curados pelo Senhor. Oh, Senhor. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de água viva. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Que correm. Tu és o rio, Senhor. Quero beber, diga. Quero beber. Cante isso ao Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte. Tu és a fonte, Senhor. Canta aquela parte. Tu és o rio, Senhor. Levante as suas mãos ao Senhor. Oi, como Deus ungia a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e Cura nosso coração, Senhor. que curou e que sarou. Essa noite Ele quer te libertar. Oh, Ele quer te libertar. Oh, levante suas mãos, todo câncer vai embora, toda dor vai embora. Levantamos nossas Aleluia. mãos e tocamos a Cura nossa vida, Senhor. todos doentes. No seu nome eu declaro, vai embora. No nome de Jesus, a restauração do seu lar. Restaura as nossas vidas, Senhor. Restaura, Oh, Senhor. Deus, vem sarar nossas famílias, nossas feridas, todo cansaço, toda fadiga, tira, Senhor, limpa nossos corações, restaura os pulmões, da vista cegos, surdos ouçam, aleijados andem, em nome de Jesus. Louve ao Senhor, louvemos o Senhor e beberemos mais, pois um bálsamo do Senhor que é derramado, bálsamo com óleo curador que cura as feridas e tira toda a dor, tira, Tira, Senhor. tira, 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 Senhor. Senhor, toda Tira, a Senhor. dor. Oh,
fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tem uma só voz. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia. Pode dar a mão à pessoa do seu lado. Senhor, nós encerramos essa série de domingos de ministrações, cientes das nossas fraquezas e debilidades, nós aqui na PIB e a nossa igreja brasileira. Quero orar por nossa vida, a vida dos irmãos que estão em casa nos vendo, ou que verão esse vídeo em algum momento, que estão trancados nas suas portas, nas suas emoções, nas suas afeições, feridos, decepcionados, Senhor. Quero pedir ao Senhor que traga esperança de novo ao nosso coração, para a gente acreditar na igreja, porque nós acreditamos no Senhor. Eu não estaria aqui se não fosse o Senhor, Pai. A Tua cura no meu coração. Eu entendo esses irmãos que estão frustrados, que não querem mais saber da igreja. Eu entendo, meus irmãos, a sua dor. Mas acima de tudo, o Senhor nos entende. Porque o Senhor também foi rejeitado, o Senhor foi cobrado, o Senhor foi caluniado, o Senhor foi ferido. O Senhor sabe o que é isso. E nós te pedimos que o Senhor, nos próximos dias, meses, na nossa vida aqui na PIB, gere uma onda de cura sobre nós. Esses irmãos que escreveram essas mensagens e partilharam, e outros que não escreveram, que sejam curados, restaurados, levantados, e que a gente seja enviado, como aqueles irmãos ouviram ali, trancados nas portas, dizendo: vão, sopra sobre nós o teu Espírito, Senhor. Eu oro por mim, pelos nossos pastores aqui na PIB, nos ajude a liderar esses irmãos. Nos ajude a saber como ajudar esses irmãos, Senhor. Mas a nossa esperança está muito além de nós. A nossa esperança é o Senhor, que edifica a igreja, que pastoreia a igreja, que cura a igreja. Senhor, quando nós tivermos que corrigir e apontar os erros, nós vamos apontar os falsos profetas, os falsos apóstolos, os falsos ensinos. Mas jamais nos deixe perder a ideia e a esperança de que o Senhor está reinando sobre a sua igreja. O Senhor é o supremo pastor, e que o Senhor nos levará a igreja no nosso país a momentos de mais maturidade, a um avivamento. Ajuda a gente aqui na PIB a fazer a nossa parte no nosso país. Que essa semana seja uma semana de paz no coração dos meus irmãos, de cura, de experiências novas. E ajuda a gente a ouvir testemunhos de cura agora, de paz, de gente que está voltando para o ministério, porque agora acredita que pode ir, que vai em paz contigo. De gente que está indo para o barquinho acompanhado de alguém, de gente que decidiu se levantar e seguir a vida e trabalhar, de gente que decidiu que vai voltar a acreditar na igreja do Senhor, em gente que é santa, mas que ainda está em santificação. Obrigado por essa noite e por todos os domingos que passamos até aqui. Seja o Senhor gracioso para conosco e nos abençoe.
e faça resplandecer sobre nós seus caminhos, sua paz, sua justiça e sua alegria, para que se saiba na terra da tua luz, dos teus caminhos, para que na terra se conheça a tua salvação. Brilha sobre nós, para que brilhemos sobre o mundo ao nosso redor, que sejamos essa comunidade do novo céu e da nova terra, agora no nosso país, para a glória do teu nome. Amém, amém e amém. Que Deus te leve em paz. Não deixe de dar um abraço na pessoa do teu lado. Um abraço, fala, tamo junto.